Apocalipse. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Lê Conde. Capítulo 8. Abertura do último selo. Visão das 7 trombetas. Segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 2, após a criação, no 7º dia, o Senhor repousou. No 7º selo, lacônica, mas solenemente, falar-se-á do repouso divino, da morte de Jesus na cruz. Mas foi um repouso provisório. A seguir, intempestivamente, surgem 7 anjos aos quais são entregues 7 trombetas. Prepara-se, deste modo, um novo setenário. Na atitude do anjo, que lança um turíbulo por terra, se vislumbra que algo catastrófico está para acontecer. O setenário das trombetas é bastante desenvolvido, vai de Apocalipse capítulo 8, versículo 2, a 11º, versículo 9. Acontecem novas revelações, além das contidas nos toques das trombetas. O leitor atento observará que o ambiente desse setenário se localiza antes do Novo Testamento, portanto, antes da vinda do Senhor. Tanto as referências implícitas como as inúmeras citações bíblicas são apenas da Antiga Aliança. É ainda marcante a presença de anjos, que eram os mediadores veterotestamentários. Vale enfatizar. Isso tudo é sinal claro de que estamos em ambiente que antecede a vinda de Cristo. O escritor sagrado continua firme em seu propósito, falar de Jesus, de sua vinda, mas não da última, no final dos tempos, e sim da primeira. O setenário pode ser assim sintetizado: rebelião e queda dos anjos maus, influxo que exercem direta ou indiretamente contra o ser humano, intervenção salvadora de Deus, por meio de anjos, e em vista da chegada de Jesus. Finalmente, salvação divina, definitiva, operada pelo crucificado. É ainda de se observar no setenário como celebrações litúrgicas são inesperada e inexplicavelmente interrompidas, como o templo é medido, levado a pequenas dimensões. É uma maneira de se dizer que o judaísmo chegava ao fim com Cristo, surgindo um novo modo de se louvar e servir a Deus. Quando, enfim, o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Calaram-se os coros que celebravam a liturgia celestial. Calaram-se igualmente as vozes que falavam. Calar-se-ia um dia também o Pai, por nossa redenção, ante o Filho agonizante. Calar-se-ia também o Senhor. Era o momento culminante da grande tribulação. Todavia,
este silêncio não será definitivo, pois o cordeiro que se calará com sua morte por cerca de meia hora, isto é, meia semana, reassumirá a vida gloriosa pela ressurreição. O silêncio, bem como o tempo parcial, me foram muito significativos. Diziam-me que algo muito importante acontecia, e aí detive toda a minha atenção. Marcavam algo culminante na história da salvação. Não era o final de tudo. Começaria, a partir daí, uma segunda meia hora com novos tempos, novas realidades. Eu vi os 7 anjos, ou a totalidade dos que assistem diante de Deus, sendo-lhe fiéis. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Intuí que seriam enviados em missões especiais. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Estávamos no templo celestial, ante o altar dos perfumes, que teria sua réplica no santuário de Jerusalém. Foram-lhe dados muitos perfumes, ou incenso, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Como acontecia sempre no Antigo Testamento, as preces dos justos ascendiam ao Senhor pelas mãos angelicais, mediadores entre a comunidade orante e o Senhor. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar dos holocaustos e lançou-o por terra. Algo semelhante contemplará o profeta quando será punida a cidade pecadora. A abrupta e inusitada interrupção litúrgica anuncia calamidades, anuncia o término de um culto. Algo especialíssimo acontece na terra. E ouvi trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, preparavam-se para tocar. Algo especial estava para acontecer. As 4 primeiras trombetas. Como o dos selos, também o setenário das trombetas está dividido em 2 grupos, como os clássicos números 4 mais 3, perfazendo o total 7. No primeiro grupo, com os 4 toques de trombetas, corpos celestes incandescentes são precipitados. Apenas a natureza é afetada. O primeiro anjo tocou a trombeta. Saraiva e fogo misturados com sangue foram lançados à terra. Os delineamentos eram um tanto vagos, mas deu para perceber que Satanás começou a ser precipitado depois de sua rebelião contra o Criador. Veio disposto a tudo e a todos prejudicar. Veio como as pragas do Egito, danificando em primeiro lugar a terra. E queimou-se 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta. Caiu então no mar como que grande montanha, sinal de orgulho, ardendo em fogo. Ficava-me cada vez mais nítido que se tratava de Satanás, verdadeira montanha de orgulho, agora transformado em fogo, é precipitado de seu lugar de glória. O dano que causara à terra causaria em igual proporção ao mar. Renovavam-se as pragas do Egito e transformou-se em sangue 1/3 parte do mar. Morreu 1/3 parte das criaturas que estavam no mar e pereceu 1/3 parte dos navios. O mal, que tanto dano causava, não conseguia, porém, atingir a totalidade da obra da criação. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela, a arder como um facho. Não me pairaram mais dúvidas. Era Satanás. A essa estrela caída, ao anjo mau,
seria entregue a chave do poço do abismo. Ela, qual dragão de fogo, arrastaria consigo em sua rebelião e desgraça 1/3 das estrelas menores. Algo semelhante ao que dirá o profeta a respeito de Babel. Para completar a danificação da natureza toda, a estrela agora caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes, prejudicando os cursos de água. O nome da estrela era Absinto, e o que é amargo tornou-se portador de amargor. Assim, 1/3 parte das águas transformou-se em absinto, evocando o que acontecerá aos judeus no deserto, e muitos homens ou pessoas morreram por terem bebido dessas águas envenenadas. O 4º anjo tocou a trombeta. Foi atingida então 1/3 parte do sol, 1/3 da lua e das estrelas. A ação maléfica de Satanás passou da terra e das águas para o ar, para o céu, de modo que se obscureceram em 1/3, e o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. 5ª trombeta, os gafanhotos. O segundo grupo, com os 3 últimos toques de trombeta, se caracteriza por 3 correspondentes ais clamados por uma águia. Neste grupo, já não é mais a natureza, e sim os seres humanos que são afetados por potências maléficas umas e salvadoras outras. Antes de iniciar a narração do segundo grupo do setenário, é apresentada uma águia que clama 3 ais, correspondendo a cada toque de trombeta. Com o primeiro ai é dado o primeiro toque, e a estrela precipitada, anjo mau, deixa sair terríveis gafanhotos do poço do abismo, os quais atormentarão sem piedade os seres humanos. Senti que não estava tudo terminado. Chegara a vez de a humanidade ser diretamente torturada. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus. Permaneci sereno e confiante pela presença da águia, representando um anjo, sinal de amor e de proteção. Voava, clamando em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar, mostrando-me, consequentemente, que se chegava ao ápice da revelação. Capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela, outrora brilhante, cair do céu na terra. Uma vez decaída, recebeu uma triste missão. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A essa estrela decaída foi dado o poder de desencadear o mal na face da terra contra a humanidade. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça, como a de uma grande fornalha, parecendo a destruição das cidades pecadoras, fumaça bem diferente da do incenso que subia a Deus com a oração dos santos. Era densa. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. O orgulho, tentando atingir Deus, não tinha limites. Confirmou-se minha impressão anterior. As estrelas caídas do céu eram os anjos maus, dele precipitados ou expulsos. Nada podendo contra o Senhor, as potências do abismo se voltaram contra as criaturas mais nobres e amadas de Deus, os seres humanos. Da fumaça saíram gafanhotos da terra, acontecendo que será uma das pragas do Egito, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causassem dano a erva, verdura ou árvore alguma,
já tão afetadas quando da queda do granizo e do fogo no primeiro toque de trombeta. Mas danificassem somente os homens, os seres humanos, que não têm o selo de Deus na fronte. Seriam poupadas as testemunhas do Antigo Testamento, os 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses, tempo equivalente a 5 dias de uma semana de meses, período de provação, com liberdade para as potências do mal agirem. No 6º dia de meses, correspondendo ao dia da criação do homem e da mulher, dar-se-ia a restauração do gênero humano numa nova criação, operada pelo sacrifício do Cordeiro. A partir daí, começaria o reino messiânico. Seu tormento, o causado pelos gafanhotos, era como o da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens e as mulheres buscarão a morte, pois seria a libertação de tanto sofrimento, e não a conseguirão. Com isto, mais prolongadas e mais dolorosas serão suas torturas. Provarão os sofrimentos e as provações do homem de Uz. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos, como dirá o profeta. Mas cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem. Estavam em condições de seduzir os incautos. Seus cabelos como os de mulher, e seus dentes como os dentes de leão. Seus tórax pareciam envoltos em ferro, como couraças, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Esta visão terrificante não assustava menos que a do profeta. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e poder de atingir os homens e os humanos por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon, perdição, e em grego Apolion, exterminador, ou mais precisamente, destruição e destruidor. Terminado assim o primeiro ai, que foi anunciado em altas vozes pela águia, eis que depois dele vem ainda 2 outros. 6ª trombeta, a cavalaria infernal. A seguir, outras potências maléficas, 4 anjos, são liberadas para matar grande parte da humanidade. É a vez da 6ª trombeta, e o segundo ai, gritado pela águia. Acreditavam os judeus que os diversos povos eram dirigidos por anjos maléficos ou benéficos, e que do rio Eufrates viriam as inundações de exércitos opressores. O escritor sagrado está fazendo referência aos assírios, aos babilônios, aos medo-persas e aos seleucidas, que tanto sofrimento levaram ao povo judeu. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos ou ângulos do altar de ouro, onde se queimava o incenso que está diante de Deus. E ouvi essa voz que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Fui compreendendo como o pecado que gera o ódio, pelo qual um irmão mataria o outro, fará com que os povos se levantem entre si. Do Eufrates surgirão os 4 impérios belicosos e dominadores que esmagarão nações e que tanto sofrimento levarão aos judeus. Tantos morreriam, mas além desta morte, haverá também a espiritual, causada pelas potências malignas. Antevi que novas e duras revelações estavam ainda para ser feitas.
Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da terça parte dos homens, ou da humanidade. Os seres humanos pareciam estar completamente ao dispor de incontroláveis potências. O número de soldados desta cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. E foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Estes últimos eram couraçados ou estavam como que vestidos de uma chama sulfurosa azul, as cores do fogo e do jacinto. Estes cavaleiros, com suas couraças estranhamente coloridas, me fizeram recordar os animais, seus montadores e as mensagens que traziam no 2º, 3º e 4º selos. Seguramente estas novas personagens, por sinal tão numerosas, seriam portadoras de danos maiores e agravados. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. Descobri o ódio representado no vermelho afogueado da couraça e no fogo que saía das narinas. O orgulho na fumaça arroxeada ou cor de jacinto. A morte no enxofre esverdeado. E uma terça parte dos homens, da humanidade, foi morta por esses 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre, que lhe saíam das narinas. Porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpentes e causavam dano com elas. Mas o restante dos homens, ou seres humanos que não foram mortos por esses 3 flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Os ídolos variados e numerosos que fabricavam não se converteram. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, como dirão as Escrituras. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos.